tem gente que diz, olha, eu tenho um problema sério com gengibre. Eu utilizo o gengibre e eu acabo ficando mais rouco. Então, assim, são várias situações. A questão é, você pode? Às vezes você tem problema de alergia, às vezes você não pode. Então, assim, o que dá certo pra mim pode não dar certo pra você. E é por isso que hoje nós estamos aqui no estúdio com a Virgínia Amaral, que é fonoaudióloga, e hoje veio para conversar com a gente sobre como está o seu tom de voz, como você está, principalmente numa época de clima seco. Eu tenho sofrido bastante, porque eu falo muito, me comunico bastante, faço vários trabalhos e sempre naquela. Uma hora eu tô num clima frio, de repente saio pro clima quente. Às vezes o clima tá muito seco e a gente percebe que às vezes dá aquela coceirinha na garganta ou a gente tem uma certa rouquidão. Tudo bem, minha amada? Tudo bem. Que bom te receber aqui. O prazer é meu sempre em vir aqui. Muito bom. Gente, ela também, assim como a nossa querida doutora Ângela Maria, ela também faz parte dos nossos 2 anos do Bom Dia. Afinal de contas, já nos deu prazer de vir várias vezes para o nosso programa para informar você com o que há de melhor em termos de boas informações, tá bom? Hoje nós vamos falar de voz. Agora há pouco, quando você chegou, você viu que eu dei uma tossezinha? Vi. Hoje em dia, tossir perto das pessoas ou próximo das pessoas, o povo já olha assim e já diz, Covid. Não, gente, não é Covid. Nós estamos num momento, numa época difícil em termos do clima, não é isso? Isso é verdade, Vanusa. Hoje em dia as pessoas têm até um certo receio, não só de tossir, como também de espirrar. Você já tosse, já espirra dizendo, perdão, desculpa, não olha, é Covid. Não é Covid, tá? O que eu tenho aqui é só uma alergia. Então a gente já está o tempo todo se justificando. Por quê? Porque a gente está em uma época que com a pandemia a gente precisa o tempo todo dessa justificativa. Mas esse período agora que nós estamos passando, que é o período do BR-Obró, a gente já tem uma mudança climática, a gente já sente uma secura muito grande no clima, mas também no nosso organismo e principalmente nessa região de prega vocal. Essa região laríngea, ela é muito sensível. Como ela é muito sensível, ela precisa de uma hidratação a mais. E nesse período, ocorre o contrário. Ao invés da gente conseguir uma maior hidratação, o corpo perde uma hidratação mais rapidamente. Então, a gente precisa reidratar de uma forma mais eficaz e constantemente, para que a gente evite também esses problemas, como esses sintomas que você estava falando. Bom, tem gente que tem a voz boa e há muito tempo não tem problema com rouquidão. Quais os maiores problemas, principalmente numa época dessa, que tem trazido danos para a saúde vocal? Temos professores, médicos, profissionais da comunicação, temos as blogueiras, os blogueiros, pessoas que hoje usam mais as redes sociais também para se comunicar. O que você tem percebido nesses últimos tempos em termos de voz? O que as pessoas têm demonstrado mais, que elas têm sentido mais quando o assunto é a voz? Bom, nesse momento, eu tenho tido dentro de consultório uma maior demanda relacionada não somente às questões de pigarro, de tosse, mas também essa questão de rouquidão. A voz está ficando rouca mais facilmente, justamente por conta desse clima. Então, é como se eu tivesse um fator externo que traz para o meu organismo alguns sintomas. Então, eu preciso cuidar do meu organismo para evitar ter esses sintomas com maior frequência. Nem sempre eu consigo evitar completamente, porque a gente tem as questões alérgicas, como você falou, tem pessoas que têm sinusite, rinite, e essas questões alérgicas, elas vão trazer, mas eu posso minimizar. Então, eu posso trazer a minha crise alérgica, mas de uma forma menor impactante e em menor tempo, com a menor frequência. Por isso, eu preciso do cuidado constantemente. Vamos falar de refluxo. Ele é um dos que faz mal para a voz também? O que acontece com a questão do refluxo? O refluxo é um grande vilão, tá? O refluxo, ele faz muito mal à voz, sim. Por quê? Porque como eu falei para você, essa região é muito sensível. E quando a gente faz o refluxo, que esse ar vem voltando, ele vem com acidez, com um pH mais ácido. E essa acidez faz com que essa região fique toda sensível quando ele passa. Se eu associar tudo isso a fonotraumas, que nós chamamos esses ataques bruscos como tosse, pigarro,
falar alto, falar muito, se eu associar tudo isso, eu posso sim ter alguma lesão por conta dessa frequência. Então, o refluxo constante, juntamente com outros fatores, pode sim causar alguma lesão posteriormente. Vamos falar de calo vocal, né? A gente pode ter calo vocal dos dois lados ou existe um lado? Como é que acontece a questão do calo vocal? Nós podemos resolver essa questão com exercícios? Esse problema do calo vocal? Ótima pergunta, ótima pergunta. Gente, o calo vocal, que também é conhecido como nódulos, os nódulos vocais, eles são bilateralmente, tá? Muito raramente você vai encontrar em outra configuração. Então, a configuração dos nódulos é de forma bilateral. Eles ocorrem principalmente quando a gente tem mau uso ou abuso vocal. Por isso que é importante você cuidar. Porque quando você não cuida dessa voz e você usa ela constantemente, é mais fácil que você tenha alguma lesão por falta de cuidados. E sim, você não só pode, como a indicação costuma ser o quê? De exercícios acompanhados por um profissional. Então, você precisa ir para um fono que faça exercícios voltados para essa patologia e aí sim você consegue eliminar. Questão de tempo, isso vai variar muitas vezes de pessoa para pessoa, porque eu posso fazer com você e você ser super aplicada e rapidamente a gente conseguir desenvolver essa musculatura e também eliminar esse nódulo. Mas eu posso fazer em uma outra pessoa que já não tem tanta eficiência, que faz só quando vai ao consultório, que lembra um dia sim, 10 não. Então, essa pessoa já vai ter mais dificuldade. E ainda tem a questão mesmo do organismo, a questão biológica, que alguns organismos conseguem responder mais facilmente a um tratamento do que a outro. O calo vocal, ele pode ser levado a uma cirurgia e logo depois dessa cirurgia, algumas pessoas podem ficar com problema de voz ou não? Nem sempre isso acontece. Raramente o nódulo ele tem indicação cirúrgica, certo? Tá? Porém, qualquer cirurgia nessa região é um local muito sensível. Então, qualquer cirurgia nessa região, eu posso sim ter alguma alteração, alguma variabilidade nessa questão vocal. Então, a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado. Hoje em dia, a gente prima mais por preservar. Eu tenho um ótimo contato, uma ótima parceria com vários otorrinos e eles sempre pedem agora para a gente avaliar ou fazer o pós-cirúrgico quando é algo realmente cirúrgico. E muitas vezes no pós-cirúrgico a gente já consegue, aliás, antes da cirurgia, no pré-cirúrgico, a gente consegue fazer um tratamento que já minimiza esse edema, diminui esse impacto e a gente já consegue responder melhor para que essa cirurgia seja mais eficiente. O Marcelo, né? A gente recebeu aqui duas xícaras de água, na verdade, né? Nossos copinhos xícaras, e que ela trouxe uma dica para mim que funcionou bem. Eu tava com um pouquinho de tosse por causa do clima seco, né? E eu tenho que utilizar a voz. E eu já senti um aveludado na voz, né? Inclusive, eu quero até saber de ti. Algumas pessoas têm uma certa rouquidão. E aí as pessoas, nossa, eu acho linda essa sua rouquidão. Essa palavra linda, rouquidão, a rouquidão é normal? Não é normal. Se a pessoa está rouca, pode ter certeza que existe alguma alteração nessa região. A rouquidão não é normal. Se essa rouquidão passa de 15 dias, a gente já tem que procurar um especialista para saber o que está acontecendo. Não vamos tratar a rouquidão de forma normal, porque isso atrapalha o tratamento. Isso faz com que aquilo que você tenha acabe evoluindo, se tiver que evoluir. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de tratar a rouquidão de forma normal, tá? Os exercícios vai depender de pessoa para pessoa, né? Tem alguns tipos de exercícios que, de repente, para mim não vai dar certo. Isso. Por isso que é bom a importância de você procurar um profissional, né? Exatamente. Quando eu estou com meus pacientes e a gente está fazendo algum exercício, eu vou observando e adaptando de acordo com aquilo que ele precisa. Então, algumas vezes o paciente não responde bem aquele exercício, ele não consegue fazer aquele exercício, vai fazer de uma forma errada e eu digo, olha, é preferível não fazer, vamos tentar uma outra forma. Então, eu sempre peço, procurem um profissional,
adequado para que a gente consiga trabalhar de forma direcionada. E assim a gente também vai conseguir um melhor resultado. Pois é, então cada voz diz um pouco de você. Então é bom a gente ficar atento e ter todos os cuidados necessários, né? A gente está aqui com uma água e você me ensinou algo muito interessante. Vanusa, se você fizer umas 3 vezes, né, em forma de U, né? Vamos explicar para quem está em casa agora. Pega um copo de água aí na sua casa. Bom, como eu cheguei aqui, a Vanusa estava com um pouquinho de dificuldade na voz. E aí eu disse, Vanusa, vamos aquecer essa voz um pouquinho, tá? Rapidamente você consegue fazer isso. E aí eu pedi para que pegassem uma água para ela e ensinei para ela. Eu disse, olha, a gente vai aquecer. Não significa que isso seja um único exercício de aquecimento e que, no caso, vá fazer apenas isso ou apenas isso de forma direcionada. Mas como eu precisava de algo rápido para ela, eu disse, vamos pegar água e aí você vai colocar um pouquinho só de água dentro da sua boca. Você vai fazer um gargarejo com o som do U. E eu pedi para que ela fizesse isso, repetir 3 vezes. E depois, quando ela falasse, ela já ia conseguir sentir um conforto melhor, tanto nessa região, como a voz também, com a maior facilidade para sair. E olha só o que eu aprendi. Vamos lá, então. Vocês não vão mostrar minha médica. Fiz bonitinho antes de começar a entrevista. Olha aí, gente. Que coisa linda. Vou fazer em casa. Mas aqui deu certo. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Você pediu para eu colocar... Eu quis fazer isso só para dizer para vocês. Ela pediu para eu colocar uma pequena quantidade de água para fazer o U. Né? Eu estava com mais sede ao pote. Isso. No início eu coloquei bem pouquinho. Agora eu já coloquei uma quantidade maior. Até nisso a gente tem que observar, né? Aí eu falei assim, Vanusa, vamos fazer, mas tem cuidado, você vai colocar só um pouquinho. Porque às vezes você pensa que você tem uma destreza com essa região ou que sua boca vai conseguir agregar aquela quantidade. Você pensa que é um pouquinho para você tomar, mas não é para você tomar, não é aquele gole que você vai tomar. É só um pouquinho para você fazer esse gargarejo. Como você vai fazer com o lábio protuso, fazendo... Eu vou precisar organizar, coordenar todas essas funções respiratórias. A gente não vai deglutir enquanto tá com a cabeça para cima. Eu vou ter que voltar a cabeça, por isso que eu fiz assim, ó. Porque eu tava voltando a cabeça, centrando a cabeça para eu poder engolir. Se eu engolir com a cabeça para cima, obviamente eu vou engasgar, tá? Então não façam isso, cuidado quando forem fazer algo em casa. A gente queria mostrar para que vocês pudessem entender o que é certo e o que é errado. Então, da forma como eu fiz, não estava totalmente certo, justamente para vocês observarem. Mas antes, quando foi o momento da gente conversar, que ela me ensinou, eu fiz e foi muito legal, porque já me deu uma aliviada, né? Então, fica aí a dica. Agora, tem uma outra situação que eu utilizo, um palitinho, né? Que eu tenho em casa e que eu gosto muito de fazer leituras com ele entre os dentes, né? Eu faço muito. A espátula. Isso. Né? Que é excelente até para dicção. Sim. Aí a dica é você não colocar assim, você colocar assim. Ah, é mais interessante assim. É porque quando você coloca assim, por exemplo, se é para dicção, eu preciso articular. Eu preciso ter uma movimentação, uma mobilidade maior dessas estruturas, deixar essas estruturas livres para se movimentarem. Quando eu coloco ele assim, eu embarreiro, né? Gente. Eu faço assim, ó. Aí eu vou falar com você sempre assim, sorriso. Se eu colocar aqui, eu vou colocar o meu dedo, ó. Aí eu posso falar com você e mexer bem, que é o que eu quero. Maravilhoso. Que é articular. Então vai ficar melhor ainda, porque eu digo pra vocês que funciona bem. Se você tiver com alguma dificuldade, vai fazer uma apresentação e você tem alguma dificuldade com alguma palavra, pode ter certeza que ajuda bastante. É porque ele solta a musculatura, Verdade. Ele dá uma organizada. Eu quero agradecer pela sua presença, tá? Dizer pra você que procure um especialista. E as tossezinhas, elas podem também ser resolvidas com muito líquido ou não? Depende, Olha porque só. tosse e pigarro também pode ser sinal de refluxo, tá? Então, tem pessoas que dizem assim, eu não tenho refluxo, porque eu não sinto o que essas pessoas costumam falar que sentem quando tem refluxo.
você nem sabe. Às vezes a gente vai fazer o exame e descobre lá no exame que a pessoa tem Verdade. refluxo sim. Então, cuidado com essas tosses, cuidado com esses pigarros. E se pode ser resolvido com a água, com hidratação, não sei, porque vai depender do que você tenha. Ai, que maravilhoso. Vamos passar o Instagram aí da doutora, tá? E quem quiser entrar em contato, vamos reforçar o Instagram. Fono Virgínia Amaral. Pronto, gente. Que bom estar aqui com ela.